chegou o grande dia mais aguardado por vocês. Bom, eu vou revelar já. Só que antes eu vou falar algumas coisas. Vocês deixam poucos comentários, vocês não dão muitos likes, assim. Tipo, as doações que eu faço dão bastante visualizações, ninguém nota direito. Então, se puderem, podem ficar comentando, curtindo e etc. Vai me ajudar muito. E ainda mais, às vezes as pessoas ficam marcando só a visualização, podem me seguir. Que não vai ser uma coisa muito feia ou vergonhosa. Porque, tipo, se você tivesse o canal, se coloca no meu lugar. Você acha que seria vergonhoso você criar um canal? Ou se você tem um canal, você acha que se você tivesse no meu lugar e você tivesse poucos inscritos, não iria tentar encorajar? Então, tipo, pelo amor de Deus, gente. Mas aí eu agradeço muito pelos 111 inscritos, não sei se tá ainda ou se tem mais. Mas eu agradeço muito, gente. Então, eu vou revelar a personagem agora. Espero que gostem dela. E 3, 2, 1. Essa personagem, ela é bem bonita, né, gente? Demorou um pouquinho pra poder fazer ela, eu admito. Mas, então, agora podem ficar com o vídeo, não? Por favor, gente, que me sigam. E, gente, fiquei sabendo que tem gente falando que tem outros youtubers que estão offline. Mas, tipo, deve estar offline mesmo, gente. Ou já abandonaram a conta. Depois eu falo sobre esse assunto, gente. Fique com o vídeo. E espero que gostem bastante do vídeo. Demorou bastante para poder fazer. Jeff the Killer é o protagonista de uma das creepypastas mais famosas que circulam nas redes. Sua origem remonta a uma foto perturbadora que apareceu nos fóruns em 2008. E como se fosse uma bola de neve, a história começou a ganhar forma graças aos foreiros. Eles começaram a especular sobre a origem fictícia do personagem sombrio, com um menino inocente chamado Jeff, que recebeu todos os tipos de provocações e maus tratos na escola. Quando o adolescente, ele se mudou para outra cidade com sua família, a fim de escapar dos abusos. Lá ele foi atacado por 3 meninos que não conhecia, com a intenção de roubá-lo. Mas Jeff, em um momento de raiva descontrolada, bateu neles terrivelmente e seu irmão Liu, que estava com ele, foi acusado e preso. Algum tempo depois, quando a situação começou a normalizar para todos, Jeff foi convidado para uma festa de aniversário na casa de seus vizinhos. Para sua surpresa, os meninos que tentaram roubá-lo apareceram para se vingar. Jeff consegue matar 2, mas o terceiro o encharca de cloro e álcool, e então o ateia fogo. Após o ataque, ele começa a perder a sanidade. Ele queimou suas pálpebras para ver sempre seu rosto quando se olha no espelho, e cortou as bochechas para sempre parecer estar sorrindo, acreditando estar bonito. Sua mãe foi ao banheiro por causa dos barulhos que ouvia e olhou para Jeff, completamente transformado. Assustada, ela correu para o quarto em busca de seu marido, dizendo para ele pegar a espingarda. Jeff, antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, os esfaqueou até a morte. Momentos depois, ele fez o mesmo com seu irmão Liu. Shhh, você só precisa dormir. E assim começa a lenda de Jeff the Killer, um assassino que entra em casas quando as pessoas dormem, para tirar o maior número de vidas possível. Esta creepypasta produziu várias encarnações de Jeff, todas continuações da primeira história, no qual antagonistas recorrentes são introduzidos, como Jenny the Killer, que é a inimiga de Jeff. A história é distorcida como poucas outras, tornou-se viral e até foi adaptada para um videogame. A verdade é que, junto com o Slenderman, Jeff the Killer é um dos personagens sombrios mais famosos da internet. Tudo começou em uma noite, a noite em que Jeffrey Woods, também conhecido como Jeff the Killer, enlouqueceu completamente e assassinou seus pais e seu doce irmão Liu Woods. Jeff se tornou um monstro sem alma e com um puro desejo de matar. Mas seu irmão Liu realmente havia morrido depois de receber diversos golpes e facadas? Não.
O irmão de Jeff sobreviveu ao ataque brutal. Cheio de raiva, ele foi capaz de resistir, desejoso para viver. Então tudo escureceu e ele desmaiou até que a polícia o encontrou à beira da morte, junto com seus pais falecidos. Liu passou meses em coma no hospital. Depois de muitos transplantes, operações e pontos, ele finalmente despertou. Quando ele abriu os olhos, pensou ter visto um anjo, embora fosse na verdade Susan, a enfermeira encarregada de cuidar dele. Ela estava muito animada em vê-lo, estava há meses esperando que ele despertasse. Olá, eu sou a Susan. Espero que você fique bem. Lhe desejo boa sorte. Ela disse sussurrando em seu ouvido. Os dias foram passando e Susan estava sempre ao seu lado, cuidando dele com um sorriso no rosto. Liu não podia deixar de admirá-la, admirar que, apesar de ainda não conseguir falar e mal se mover, ela estava ali com ele, sem desanimar. Isso lhe deu forças para seguir em frente. Sem dúvida, Liu estava se apaixonando. O que não sabia é que a bela enfermeira também havia se apaixonado por ele. Depois de alguns dias, o médico entrou em seu quarto e explicou que a operação que iria fazer era muito delicada, mas que tinha muita confiança nele, por ser um menino muito forte. Então ele foi transferido para a sala de cirurgia. E o cirurgião colocou uma máscara nele e disse: "Conte até 10, aos poucos. Você vai adormecer e quando acordar vai se sentir melhor do que nunca." Liu contou calmamente, mas quando chegou ao 10 ainda se sentia acordado. Queria se mexer, mas não conseguia. Era como se seu corpo tivesse adormecido, mas ele não. Então ele sentiu uma lâmina fria sobre seu peito. A lâmina começou a cortar e a dor era quase insuportável. Mas ainda assim não havia acabado. A cada novo corte era cada vez mais doloroso. Ele não podia deixar de se lembrar de Jeff o esfaqueando repetidamente, dizendo: "Shh, calma, vai dormir." Quando Liu acordou, a primeira coisa que viu foi seu anjo, Susan, com um lindo sorriso no rosto. Ele ficou tão feliz em vê-la e conseguiu cumprimentá-la. "Oi, Susan, eu sou Liu. Espero que quando eu sair dessa, você queira ser comigo." Ela começou a chorar de emoção e aceitou sem pensar 2 vezes. Finalmente chegou um dia em que Liu se recuperou e naquela mesma noite ficou com Susan. Tudo estava maravilhoso, ela era perfeita para ele. Mas Liu ainda não havia superado o incidente com seu irmão. Ele sentiu que ir para sua antiga casa o ajudaria a virar a página. Como ele estava com medo de ir sozinho, perguntou a Susan se ela poderia acompanhá-lo. Claro que sim, Liu. Eu faria qualquer coisa por você. Quando chegaram à casa, a porta estava trancada, provavelmente pela polícia, para evitar que alguém entrasse sorrateiramente. Juntos, eles empurraram 1, 2 vezes e na terceira, a porta se abriu com dificuldade. Um forte cheiro de mofo e podre exalava de dentro da casa. Tudo estava muito escuro, até que aos poucos os olhos do casal se acostumaram com a escuridão, podendo assim vislumbrar o horror causado por Jeff. Os corpos haviam desaparecido, mas tudo estava coberto por manchas de sangue. A casa havia acumulado uma fina e espessa camada de poeira. Para Liu foi como viver de novo o dia em que seu irmão enlouquecido voltou para casa. Eles subiram as escadas e, quanto mais perto ficavam do quarto, pior era a cena. Até chegarem à entrada de seu quarto, que estava cercado por uma barreira policial. Liu a quebrou silenciosamente e abriu a porta. Seu quarto era o pior. Havia sangue por toda parte e a frase "vá dormir" podia ser lida na parede no fundo. Ao ler aquilo, ele congelou. De repente caiu no chão e começou a gritar. Ele não conseguia parar de lembrar de cada facada que Jeff havia lhe dado. Voltar para casa tinha sido uma má ideia. Liu não conseguia parar de pensar em seu irmão. Ele escutava em sua cabeça: "Shh, vá dormir. Jeff, te vejo no inferno, quando estivermos ambos mortos." Liu queria matá-lo, esfaqueá-lo, uma ou outra vez. Uma enorme sede de morte e vingança percorria todo o seu corpo. Liu, querido, você está bem? Susan perguntou da escada. Ele agarrou uma faca perdida no chão e correu para a porta. E lá estava Susan, com seu rosto angelical. Ele estava prestes a cometer uma estupidez. Mas o que havia acontecido com ele naquele quarto? Liu conseguiu se acalmar e os dois saíram de casa juntos. Susan viu como ele tremia e estava assustado. Eu cuidarei de você hoje, ela disse com seu lindo sorriso. No caminho para casa, um ladrão os assaltou e roubou a bolsa de Susan, a machucando. Uma imensa raiva se apoderou de Liu e ele quis correr atrás do ladrão. Mas não uma raiva normal, não. Foi uma raiva que o levou a matá-lo com as próprias mãos. Ele desejava fazer aquilo com todas as suas forças. Disse a Susan para ir para casa. Pegou a faca e acabou com a vida do ladrão, o esfaqueando diversas vezes. Liu, naquele momento, percebeu que seu desejo de matar era real.
Ele havia enlouquecido. Não achava que demoraria muito até que matasse alguém novamente. Ninguém jamais voltaria a machucar Susan. Mas ele não podia sair matando todo mundo. Ele não era o Jeff. Então ele decidiu apenas matar pessoas más. O tempo passou e mais pessoas foram mortas por Leo. Comprou um terno de couro porque assim era mais fácil de limpar. Estava farto de ter sua roupa coberta de sangue. Era uma tranquila noite e ele saiu para comemorar com Susan seu aniversário em um restaurante. Leo estava mais apaixonado do que nunca, então ele aproveitou e pediu-a em casamento. Obviamente Susan disse que sim, tudo parecia perfeito. Até que na saída, o infeliz chegou com uma arma e disparou. Susan caiu. A ambulância chegou tarde demais e Susan morreu. Cheio de raiva, ele atacou os médicos. Se eles tivessem sido mais rápidos, talvez seu anjo tivesse sobrevivido. Ele assassinou todos eles, mas isso não curou a dor pela morte de sua amada. Então ele pegou um bisturi, cortou um sorriso na boca e costurou, para que ninguém pudesse dizer que ele estava realmente sofrendo por dentro. Depois costurou a data da morte de Susan em seu peito, ao lado de seu coração, para que nunca se esquecesse de que este mundo cruel levou embora a única pessoa que ele amava. Então Leo Woods se autodenomina Homicida Leo, e anda por aí matando todos que parecem felizes, porque se ele não pode mais ser feliz, ninguém pode ser. Hoje vamos contar a história de Jane Arkansas, também conhecida como Jane the Killer, uma garota vizinha de Jeff. Jane costumava ficar de olho em Jeff de vez em quando. Pela janela, ele era novo na vizinhança e tinha curiosidade por ele. Um dia ela estava atrasada para a escola e viu Randy e sua gangue ameaçando Jeff e seu irmão Leo. Ela sabia perfeitamente bem que Randy era um valentão que fazia todo mundo dar dinheiro ou pagar um lanche de recreio em troca de não ser espancado. Ela olhou novamente e viu Randy roubar a carteira de Leo e empurrar Jeff no chão. Então ele se levantou e Jane disse para si mesma: "Fique sentada, não seja estúpida." Ela viu como Jeff revidou contra Randy e logo foi atrás de Troy, que caiu no chão gritando de dor. Jane ficou surpresa. Parecia que Jeff estava se divertindo muito. A próxima coisa que ouviu foi o som das sirenes de uma viatura da polícia, e o pai de Jane, que era policial, saiu da casa e entrou no carro. Jane foi com os pais para a escola, e eles lhe disseram muito claramente que não queriam que ela falasse com Jeff. Então ela não o viu novamente até o fim do dia. Quando o viu saindo da aula, percebeu que Jeff fingia estar feliz, para que as pessoas não suspeitassem do crime que ele cometeu. Mas na verdade ele estava exibindo um sorriso sádico. "Era como um sorriso de um louco", pensou Jane. No dia seguinte, Jane se inclinou para fora da janela e viu um carro da polícia em frente à casa de Jeff. Ela pensou que iriam levar Jeff pelo que ele tinha feito, mas ela estava errada. Em vez dele, prenderam Leo. Logo, viu Jeff chorando pelo que aconteceu. A partir daquele momento, as pessoas começaram a falar vários boatos envenenados sobre Leo. Dias depois, o vizinho do lado da casa de Jeff deu uma festa de aniversário, e Jane observou pela janela como as crianças estavam se divertindo, até que Randy e seus amigos apareceram pulando a cerca. Randy pulou sobre Jeff e o derrubou. Então Troy e Jake sacaram algumas armas, então Jane supôs que iriam matá-lo e decidiu chamar a polícia. Depois de ouvir alguns tiros, ela olhou novamente, viu as chamas do fogo e ouviu gritos. Então pegou um extintor de incêndio e saiu em direção à casa. Mas quando chegou lá, viu Jeff sentado na escada pegando fogo e com a pele queimada. Jane desmaiou. Quando ela acordou, estava no hospital e perguntou sobre Jeff. A enfermeira disse que não poderia deixá-la vê-lo, mesmo que fosse seu namorado. Na mesma hora, ela respondeu com a voz trêmula: "Ele não é o meu namorado." Assim que saiu do quarto, viu os pais de Jeff e agradeceram por ter tentado salvar seu filho. Disseram a ela que Jeff estava enfaixado e que eles iriam tirá-las em alguns dias, e assim que chegasse a hora, eles a avisariam. Em seguida, ela contou tudo o que viu quando Jeff se meteu na briga com a gangue de Randy, e os pais de Jeff disseram que, se isso fosse verdade, em alguns dias libertariam Leo. Dias depois, os colegas de classe de Jane começaram a fazer piadas desagradáveis, porque pensaram que ela estava apaixonada por Jeff. Leo apareceu e disse a ela que as faixas de Jeff seriam removidas no dia seguinte. Na manhã seguinte, Jane viu o carro dos pais de Jeff estacionado e ficou muito feliz. Mas quando viu Jeff sair do carro, sua expressão mudou na hora com medo. Seu cabelo, que antes era castanho, agora estava preto. Sua pele era branca e com o mesmo sorriso sádico que ela viu no dia em que brigou com Randy. Logo, ela viu como Jeff a olhava com aqueles olhos arregalados e assustadores. Então Jane entrou em sua casa e seus pais perguntaram o que havia de errado. Jane respondeu com um grito e desmaiou. Quando Jane acordou, já havia escurecido e seus pais não estavam em casa. Ela saiu da cama com um vestido preto, desceu as escadas e viu que a luz da cozinha estava acesa.
Havia um bilhete em cima da mesa que dizia: "Você vai vir para jantar? Seus amigos estão aqui." Depois de ler isso, Jane começou a tremer e viu pela janela que as luzes da casa de Jeff estavam acesas. Então Jane viu Jeff encostado na janela de sua casa, olhando para ela com uma faca na mão, batendo na janela e sorrindo. Assustada, Jane pegou uma faca e saiu correndo de casa. Foi até a casa de Jeff com muito medo, fechou os olhos e entrou. Ainda com os olhos fechados, ouviu alguém dizer: "Você conseguiu! Fico feliz, minha amiga." Jane gritou. Ela viu que os olhos de Jeff eram grandes e não piscavam, e seu sorriso estava vermelho, suas roupas estavam cheias de sangue. Jane desmaiou novamente. Quando ele acordou, ele estava em uma mesa de jantar, sua faca havia desaparecido. Sentados ao redor da mesa estavam os pais de Jeff e seus amigos, todos mortos com sorrisos esculpidos em seus rostos. Ela tentou gritar, mas foi amordaçada. Lágrimas de sangue escorriam de seus olhos. "Olha quem finalmente acordou!" Jane olhou para o lado e viu que Jeff estava lá. Ela tentou gritar, mas Jeff estava atrás dela, segurando uma faca em sua garganta e disse: Calha a boca, calha a boca. Amigos não devem gritar. Tenho certeza que você está com raiva porque você não parece tão linda como eles. Mas não se preocupe, em breve deixarei você linda também." Jeff cortou sua mordaça com a faca. Jane olhou em seus olhos e sussurrou: Vá se ferrar! Jeff saiu e enquanto Jane começou a chorar pensando em sua família, naquele momento Jeff voltou. "Não chore", disse ele. Jane viu que ele estava segurando um galão com alvejante e uma lata de gasolina. Então ele despejou o alvejante e a gasolina sobre ela. "Não se preocupe, eu já chamei o corpo de bombeiros", Jeff disse. E então ateou fogo. Assim que o fogo entrou em contato com Jane, ela queimou em imensas chamas e Jeff continuou dizendo: "Até logo, minha querida. Espero que você esteja tão bonita quanto eu." Quando Jane acordou, ela estava novamente no hospital e sua cabeça estava dando voltas. Uma enfermeira a informou que sua família havia morrido no incêndio. Então Jane começou a chorar. Quando despertou novamente, viu que não tinha as faixas na cabeça e que haviam diversos buquês de flores. Havia dormido durante 2 semanas seguidas. Me dê o meu espelho! Assim que viu a si mesma, ela jogou o espelho no chão horrorizada. Seu rosto estava totalmente queimado. Chegou uma caixa e Jane se dispôs a abri-la. Dentro havia uma máscara branca com preto ao redor dos olhos e com um sorriso pintado de preto. Também tinha uma peruca preta, um buquê de rosas pretas e uma faca de cozinha afiada. Tinha uma nota: "Jane, lamento que você não se ache tão bonita quanto eu. Mas isso vai ajudá-la a cobrir o rosto enquanto se recupera. E você deixou a faca na minha casa, então pensei em devolver para você." Depois de ler, ela saiu do hospital, colocou a peruca e foi ao cemitério. Viu os túmulos de seus pais e começou a chorar pela última vez. Logo colocou a máscara e agarrou a faca com todas as suas forças. Desde aquele dia, Jane jurou vingança, e toda vez que o sol se põe, ela sai em busca de Jeff para encontrá-lo e matá-lo. O lema de Jane é o oposto do Jeff. Não vá dormir! Para assim evitar que Jeff faça o mesmo com mais vítimas inocentes. Nina Hopkins, de 11 anos de idade, foi transferida a uma nova escola para ficar mais perto de sua casa. Numa manhã de domingo, um dia antes de seu primeiro dia de aula em sua nova escola, acordou, foi ao banheiro e escovou os dentes. Logo após, voltou para a cama com seu computador. Nina não era uma daquelas garotas motivadas que se levantam cheias de energia para abrir a janela e deixar a luz entrar para aproveitar ao máximo a manhã andando de bicicleta. Não. Ela simplesmente gostava de assistir anime, ouvir música e tocar violão. Naquele domingo, sem muita emoção, Nina quis reler pela 1000ª vez A Origem de Jeff the Killer. Adorava creepypastas e Jeff era seu favorito. Sentia uma atração diferente por ele. Cada vez que lia, sentia um estranho impulso. Enquanto apreciava sua leitura, de repente ouviu a porta. Ela ergueu os olhos por cima da tela e encontrou seu irmão mais novo, Chris, e seus lindos olhos verdes. Chris era o príncipe de Nina. O adorava e costumava chamá-lo assim porque todas as noites lhe contava histórias de contos de fadas de floresta para fazê-lo dormir. Chris tinha cabelo preto e pele clara, assim como seu falecido pai. E ao contrário, Nina tinha o cabelo castanho claro e olhos azuis. Ela era muito parecida com a sua mãe. E Chris a estava chamando para comer, então eles desceram. Na manhã seguinte, Nina e Chris começaram as aulas em sua nova escola. Nina vestiu uma de suas camisas favoritas, saia preta, meias listradas e um suéter roxo. Ao colocar sua bolsa, sentiu algo estranho. Como um puxão. Algo misterioso estava acontecendo. Um pequeno e estranho sorriso se formou em sua boca. Quando chegaram à escola, os irmãos se separaram para ir à aula.
No intervalo foram comer juntos. Escolheram um lugar calmo e tranquilo no jardim dos fundos, onde quase não havia ninguém. Enquanto comiam seus sanduíches, uma garota muito mais velha que eles e com uma aparência grosseira se aproximou. Ora, o que temos aqui? Alunos novos? Disse a menina. O meu nome é Cláudia e eu mando nesta escola. E se vocês não obedecerem o que eu digo, pagarão muito caro. Puxou uma faca da sua calça jeans e de repente 2 meninos saíram de uma árvore próxima. Eram Michael e Yoni. Nina se levantou e ficou na frente de Chris para protegê-lo. Eles não queriam problemas, apenas almoçar tranquilamente. Os irmãos tinham se instalado na área errada, já tinha dono. Chris não concordou com aquela situação e se levantou. Não fizemos nada, só estamos aqui comendo tranquilamente. De repente, Yoni o golpeou e Chris caiu nos braços de Nina. Chris! Exclamou Nina, segurando nos braços. Nina desferiu um golpe no rosto de Cláudia, derrubando no chão. Então foi pra cima dela, pegando uma faca e cravando-a no ombro de Cláudia. Michael segurou Nina por trás e a prendeu em seus braços. Nina lhe deu um forte chute na virilha, derrubando no chão. Nina se defendeu o melhor que pôde. Yoni saiu correndo, mas Nina agarrou a faca e atirou-a contra ele, esfaqueando no estômago. Nina, chega! Ouviu a voz de seu irmão. Chris estava assustado e surpreso. Os irmãos voltaram para casa para trocar de roupa e lavá-las, pois estavam manchadas de sangue. Nina se sentia estranha, como se tivesse uma estranha sensação de matar. Abriu seu armário para encontrar sua coleção de Jeff the Killer. Pôsteres, emblemas, alguns cadernos antigos, bonecos e bichos de pelúcia. Olhou para eles com amor e medo e disse: Jeff, você está fazendo isso comigo? Logo após o incidente, eles procuraram os culpados da briga, mas não encontraram. Jamais pensariam que fosse uma menina de 11 anos como Nina. As semanas passaram com uma relativa tranquilidade. Um dia, Nina abriu seu armário e encontrou um bilhete que dizia: Eu sei o que você fez, mas não se preocupe, não vou contar a ninguém. Você é habilidosa, mas perigosa. Não tinha assinatura. Nina estava ficando cada vez mais perturbada. Uma tarde, o doce príncipe Chris voltou para casa todo machucado. Yoni, Cláudia e Michael haviam se vingado. Nina estava nervosa, mas com muita dificuldade conseguiu se controlar. Quando voltaram para a escola, se encontraram no corredor. A batalha foi brutal. Nina empurrou Chris para o lado, correu para a sala de limpeza e encontrou uma faca. Seu desejo de matar crescia a cada momento. Saiu da sala e atravessou a faca pela cabeça de Johnny, que começou a jorrar sangue. O sangue caiu no rosto de Nina, e ali naquele exato momento, algo se rompeu em Nina. Como uma linha, a linha que dividia a loucura da sanidade. Cláudia e Michael deram alguns passos para trás. Nina se virou para o seu lado exibindo um sorriso psicótico, fazendo até Chris se tremer. Nina havia enlouquecido, atacando a todos. Você está bem? Nina, você está se sentindo bem? Disse Chris horrorizado. Se me sinto bem, eu me sinto Nina se virou. excelente. Venha, meu príncipe, devemos voltar para casa. No meio da noite, Nina se levantou e foi para a cozinha. Onde você está, maldito alvejante? Resmungou Nina, procurando. Procurava isso, pequena? Nina ouviu uma voz atrás dela, se virou e foi recebida com uma surpresa bastante reconfortante ao ver um menino na entrada da cozinha segurando o frasco de alvejante. O garoto tinha a pele extremamente branca. Seu cabelo era preto e chamuscado, tinha um sorriso sombrio e horrível. Ah, Jeff the Killer! Nina afirmou com um olhar um tanto desafiador. Ando te observando. Me parece que sua cabeça já está preparada. Você está certo. Preciso dessa garrafa de alvejante, se você me permite. Acrescentou a garota, estendendo sua mão para que ele a entregasse. Jeff abriu, então riscou um fósforo e jogou em Nina, fazendo com que ela ardesse em fogo. Nina desmaiou e ficou inconsciente. Acordou no hospital, ao lado da sua mãe e seu irmão mais novo. Após um mês de recuperação, era hora de retirar as bandagens. Nina viu os rostos de sua mãe e seu irmão assustados. O quê? O que foi? Irmãzinha, Chris disse abraçando-a. Você continua sendo tão bonita quanto antes. Saiu correndo atrás de um espelho e viu que tinha um rosto branco e preto, chamuscado, como o de Jeff, e ficou muito feliz. Nina não era mais a criança inocente que havia sido. Agora era um monstro. Eles foram para casa e Nina ficou feliz com seu novo rosto, embora ela achasse que precisaria de alguns ajustes. Então ela cortou a sua cara, fazendo um sorriso no rosto. Logo após isso, pegou a faca e foi até o quarto da sua mãe e disse a ela: Olha, mamãe, estou linda! A mãe, assustada, saiu correndo. Nina foi atrás dela e a matou. Chris viu tudo e estava com muito medo. Chris! 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 Irmãzinha, você está bem? Estou melhor do que nunca! Oh, vamos, Chris, saia! Eu não faria nada com você, acalme-se!
disse ela com um sorriso perturbador. Você sabe, me sinto mais linda do que nunca. Eu vou começar uma nova vida nas florestas das fadas. Você quer vir comigo? Chris acenou com a cabeça. Você só precisa ir dormir, meu príncipe. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo. Hoje é um dia importante para a família Clark. Depois de 9 meses, a Sra. Clark finalmente vai dar à luz a sua filha. Todo mundo conhece o Sr. Clark. Ele é o juiz mais famoso da região. Após algumas horas, a enfermeira que acompanha o parto sai para a sala de espera e conversa com o Sr. Clark. Sr. Clark? Sim? O que houve? É necessário que veja com seus próprios olhos. O que está acontecendo? Bem, a sua filha parece ser um pouco... A enfermeira começa a explicar, dando passos lentos e com um notável medo do homem à sua frente. especial. Ela finalmente diz. O Sr. Clark começou a correr em direção ao quarto onde estava sua esposa. O recém-nascido é uma menina com cabelos loiros como o sol. A Sra. Clark tinha cabelos ruivos, enquanto os do Sr. Clark eram castanhos. O mais surpreendente é que o bebê tinha um par de olhos assustadores. Seus olhos eram completamente negros, como um pequeno brilho singular. Davam medo. Mas o que é de errado com essa garota? O Sr. Clark gritou com raiva de sua esposa. Certeza que é minha, certo? Vou pedir um teste de DNA. Quando saiu o resultado, foi confirmado que era filha dele. A menina cresceu normalmente. Seus olhos eram completamente escuros, mas não mostravam ter nenhum problema de visão. Pelo contrário, ela parecia melhor que uma pessoa normal. O Sr. Clark não entendia muito bem o que estava acontecendo com sua filha. Ele sempre sonhou com a menina perfeita e não queria que ninguém visse aquele monstro. Egoisticamente, ele decidiu criá-la em casa. A Sra. Clark, que dependia do juiz para tudo, não teve escolha a não ser aceitar. Anos depois, Dina Angela, a garota dos olhos extraordinários, acabava de completar 13 anos. Ela é uma menina tímida e quieta, que não sabe se relacionar. Dina sabe que seu pai é um juiz muito famoso e o mais justo. Ele sempre busca a perfeição em tudo e Dina não é. Com a mãe, por outro lado, tudo é diferente. Dina é a filha mimada da mamãe. Quase não sai dos recintos da mansão da família. Seu cabelo loiro é curto e bagunçado, mas sua mãe sempre o escova quando seu pai está por perto. Ao contrário dele, Dina adora seus olhos. Eles a fascinam. Ela não tem amigos. Apenas costumava sonhar que brincava com as crianças no parque que via no seu quarto de longe. Alguém bate na porta. É a mamãe. Dina, vou ao shopping. Quer que eu traga uma coisa pra você? Não, obrigada. Mas filha, você não tem comido nada ultimamente e parece tão triste. Vou trazer algo especial pra você. Sua mãe sempre estava agradando escondido do seu pai. Dina realmente quer viver tudo o que há lá fora. Mas ela sabe que não pode. O perfeito Sr. Clark não deixaria as pessoas saberem que sua filha é um monstro. Maisha, sua babá maluca, que está com ela desde que nasceu, a observa o tempo todo, cada passo, cada suspiro. Dina adora visitar a biblioteca de seu pai. Embora ele não goste que ela entre, ela sempre consegue entrar escondida. A espada de cor branca, pura, colocada em uma vitrine no meio da sala, é seu objeto favorito. Dina consegue ficar horas olhando para ela. Segundo sua mãe, havia uma lenda que dizia que a espada originalmente pertencia a um anjo justo. E durante uma guerra, a espada acidentalmente caiu no mundo humano e nunca foi encontrada pelo anjo novamente. No entanto, desde então, diferentes humanos no mundo começaram a usá-la. Acredita-se que apenas pessoas destinadas podem manejá-la. Dina tocava a caixa de vidro e quase podia sentir como se estivesse segurando a espada. De repente, ela ouviu passos se aproximando e se escondeu. A porta se abre, é a Maisha. A estava procurando. A mãe dela havia acabado de voltar carregada de sacolas. O Sr. Clark a encontra na porta da frente. O que você comprou? Ele agarra o braço da Sra. Clark e quando pergunta, suas sacolas caem no chão com um susto. É pra ela? Já disse milhares de vezes pra você parar de mimá-la. O Sr. Clark larga o braço da esposa que está muito nervosa e quase cai. Dina corre para ajudar a mãe. Chega! O Sr. Clark a solta e sai. Mamãe, você está bem? Não se preocupe, estou bem. Estou muito desajeitada hoje. A verdade é que a Sra. Clark não pode deixar seu marido. Ela ama demais a Dina e perderia a guarda se eles se divorciassem. Dina acompanha a mãe até o quarto e se deita no colo dela. Mamãe, você me odeia? Meus olhos... Claro que não. Você é o meu anjo, afinal. Anjo? Dina de repente se lembra da espada na sala de coleção.
Mamãe, você quer fugir? A mãe dela concorda. Vamos fugir juntas. Elas prepararam um plano para fugir uma semana depois, na véspera de Natal. Dina preparou tudo. Elas só precisavam esperar até anoitecer para fugir. Estava sentada em seu quarto olhando pela janela. De repente alguém bate na porta. É a Sra. Clark. Corra, Dina! Seu pai sabe! Antes que Dina pudesse reagir, o Sr. Clark empurra a Sra. Clark e entra. Maldito monstro! Eu vou te matar! Eles descobriram você. Os jornalistas não param de ligar. Você deixou que te vissem, monstro! O Sr. Clark a joga de lado e sua mãe tenta salvá-la. Dina bate com a cabeça e desmaia. Quando Dina volta à consciência, ela se encontra trancada no porão, em uma espécie de jaula. Maisha entra. Ei, você, seu pequeno monstro. Como você está aí? Eu sabia dos seus planos de fuga. E é por isso que eu mandei as suas fotos para os repórteres. Te odeio desde que você nasceu. E seu pai me fez vigiar para não ir para a cadeia. Estou farta dessa vida. Dina estava muito brava. Ela sente como se algo novo estivesse saindo dela. Ela agarra o tornozelo de Maisha, a derruba e a arrasta com força. Maisha grita. Dina encara a mulher. O que você fez não pode escapar dos olhos de um anjo. Então agora vou anunciar que você é... Dina estrangula Maisha com mais força e sussurra no ouvido da mulher. Culpada. Dina ri histericamente, sem acreditar no que acabou de fazer. Tira as chaves do bolso da falecida Maisha para abrir a jaula e sobe a escada da biblioteca. Ela caminha até a caixa de vidro, a quebra, pega a espada brilhante do chão. Dina vai ao escritório do Sr. Clark. A hora chegou. Seu pai não está lá dentro, mas sim sua mãe. Ela parece estar muito machucada. Dina se aproxima da sua mãe e a abraça. Sua mãe já não está mais respirando. Ela enxuga as lágrimas e sai da sala em busca de seu pai. Papai! 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 Cadê você? O Sr. Clark está na cozinha, cobrindo suas feridas com uma bolsa de gelo. O que você está fazendo aqui? Como você escapou? Ele está ficando cada vez mais nervoso. Monstro, você é um monstro! Você não deveria ter nascido, fique longe de mim! Como se atreve a desafiar um anjo, pai? Agora eu vou anunciar o que você é. Culpado! Dina esfaqueia seu pai com a espada, acabando com sua vida. Ela já não tem mais nada naquela casa, e como havia planejado, ela foge para nunca mais voltar. A era do anjo justiceiro está apenas começando, então tome cuidado com o que você faz. Você nunca sabe quando pode se tornar... Culpado! Tudo começou com outra viagem de acampamento em família. Meu irmão Andy, meus pais, minha tia Laura, meu tio Ben e eu sempre planejamos uma aventura anual para acampar nas montanhas próximas. A cada ano gostávamos de ir um pouco mais alto e um pouco mais longe. Chegamos e montamos a barraca em uma planície coberta de grama. Era bastante agradável e tranquilo. Parecia inacreditável que estávamos a apenas alguns quilômetros da vida urbana. A única parte que não gosto nessas viagens é que não há banheiro. Então, se você precisa de um pouco de tranquilidade, precisa levar uma pá e esperar para que não seja picado por eras venenosas. Estava anoitecendo e tínhamos tudo pronto. O fogo crepitava na fogueira. Fiquei com vontade de fazer xixi, então disse à minha mãe que iria até a floresta. Mas não se afaste muito, o jantar está quase pronto. Disse a minha mãe, e eu assenti com a cabeça de longe. Fui para a exuberante floresta e fiz minhas necessidades. Assim que terminei, puxei as calças e comecei o caminho para voltar. Mas, quando estava prestes a sair, vi algo de rabo de olho. Virei a cabeça e, em um lago, poucos metros de distância, estava uma garota. Fiquei curioso, então decidi me aproximar. Ela tinha cabelo preto comprido e bagunçado, preso em 2 rabos de cavalo. Não parecia muito mais velha do que eu, tinha cerca de 13 ou 14 anos. Estava usando um vestido preguiado rasgado, mas sem sapatos, suas pernas estavam cobertas de arranhões. Ei! Eu a cumprimentei, me aproximando dela. Aos poucos se virou para mim, tinha uma franja preta que cobria metade do seu rosto. Meu nome é Rubin, e sorri. Qual é o seu? Uma névoa a envolveu enquanto ela permanecia em silêncio. Apenas podia ver as árvores ao redor, a ouvir sussurrar. Lulu. Lulu? É diferente, mas é um nome lindo. Onde você mora, Lulu? Olhei ao redor, era difícil ver alguma coisa, além disso já estava quase noite. Eu posso levar você, se quiser. Murmurou pegando minha mão. Sua pele era lisa, mesmo com os arranhões, mas estava muito fria. Fiquei paralisado por alguns segundos, não sabia se deveria ir com ela ou não. A olhei novamente, me deixei levar e a segui. Descemos uma trilha de terra que estava entulhada de folhas secas e caídas. Naquele momento até reparei nela, e não no fato de que caminhávamos às cegas no nevoeiro. Ela conseguiu nos levar a uma velha casa abandonada de 2 andares, onde a névoa era ainda mais densa. Nos sentamos na varanda olhando para a escuridão. Você não tem medo, sabe, de morar aqui sozinha na floresta? Ela abraçou seus joelhos machucados e manteve os olhos escondidos. Na verdade, não.
Mesmo com homens altos, assassinos e monstros de 4 patas, nunca fico com medo. Ninguém me visita mesmo. Explicou baixinho. Sua resposta me surpreendeu, pois em um momento pensei que estava louca, mas parecia que já estava morando ali há algum tempo. Mas de onde você é? De um lugar distante e escuro. Eu não gosto muito da escuridão. Coisas ruins acontecem lá. Ela tremeu por um momento e logo depois ficou em silêncio. Por que você está cobrindo o rosto? Lhe perguntei depois de sentir um arrepio. Quero te ver. Eu não gosto que as pessoas vejam meu rosto. Outro silêncio misterioso ficou no ambiente, então aclarei minha garganta. Quando você acha que a névoa irá embora? Tenho que voltar pro acampamento antes que meus pais se preocupem. Olhei para ela e ela se levantou. De repente senti algo estranho nela. Uma sensação triste e demoníaca me dominou. Você está com fome? Ela perguntou caminhando em direção à porta. Sim, me levantei pronto para segui-la para dentro da casa. No interior tudo estava muito bem cuidado. As janelas estavam limpas e o sofá parecia confortável. Havia luzes acesas na parte da cozinha. Me sentei no sofá. Ela entrou na sala com uma tigela de sopa e uma colher de prata brilhante. A colocou no meu colo e foi buscar um guardanapo. Depois desapareceu subindo as escadas. Me sentei sozinho para tomar a sopa. Estava doce e quente e me fez bem. Comi pensando nos meus pais. Já estava há muito tempo fora, mas não tínhamos ido muito longe do acampamento. Não deveria escutar meus pais gritando meu nome? Seria capaz de ouvir daqui. Embora tudo tenha ficado estranho desde que a névoa apareceu. Fiquei satisfeito depois de comer a sopa e em seguida fiquei com sono. Coloquei o prato e a colher na mesa e deitei no sofá. Só conseguia pensar na garota. Onde ela estava? Adormeci. Fui acordado na calada da noite por um grito alto que veio do porão. Me levantei do sofá e olhei ao meu redor. Só se ouvia o rangido das tábuas de madeira. Olhei para a mesa, mas os pratos não estavam mais lá. Acho que Lulu os levou. Fechei os olhos de novo, estava com muito sono. Estava quase dormindo quando de repente me assustei novamente com um grito. Desta vez, tive certeza de que não estava na minha imaginação. E se Lulu estivesse em perigo? Eu precisava ter certeza de que estava bem. Não podia suportar que algo ruim tivesse acontecido com ela. Então comecei a olhar por toda a casa procurando o porão. Quando agarrei a maçaneta, um calafrio assustador percorreu lentamente meu corpo. Não queria abri-la, mas segui em frente. Atrás da porta estava escuro. Tive que descer uma escada. Cobri meu nariz, um cheiro horrível me invadiu. À medida que descia, o mau cheiro ficava cada vez mais forte. Meu estômago começou a se embrulhar e os meus olhos a lacrimejar. Fedia podre. Encontrei um interruptor e acendi. O porão agora estava totalmente iluminado. No canto do porão havia outra porta coberta de mofo. Lulu! Gritei olhando ao meu redor. Não houve resposta. Onde ela poderia estar? Lulu! Gritei mais alto, com mais impulso do que antes. Agarrei a maçaneta da porta do canto e abri. Lulu! O que vi naquele quarto me fez vomitar. Havia um quarto inteiro de corpos apodrecendo, em decomposição. Havia homens e mulheres estendidos sobre o chão. Todos tinham algo em comum. Nenhum deles tinha olhos. Havia apenas as órbitas vazias, olhando através de mim. Não podia suportar aquilo. Me virei e lá estava Lulu. Seus braços e pernas estavam cobertos de sangue. Fiquei horrorizado. Desejava que tudo aquilo fosse um pesadelo. Que nada fosse real. Você já viu muita coisa. Ela olhou para mim e balançou os cabelos, os tirando para revelar seu rosto. Ela não tinha olhos. Seu rosto... Rapidamente me virei e tropecei em algumas ferramentas que estavam jogadas no chão. Tocou meu rosto suavemente com a sua mão. Você não pode ver os meus olhos agora, disse ela com um pequeno sorriso. Mas eu os tenho. Eu paralisei, meu coração estava batendo muito forte. Eu mal conseguia respirar. Lulu tirou todo o cabelo do seu rosto, o manchando com o sangue das suas mãos. Consegue ver? A pele ao redor das órbitas começou a rasgar e sangrar. Parecia tão triste, tão magoada. Agora que você viu... Estendeu a mão para mim e eu a golpeei. Afaste-se de mim! Não me toque! A empurrei e desajeitadamente desci pelas escadas escuras. Ela me seguiu. Você viu muita coisa! Repetiu enquanto me seguia. Me dê os seus olhos! Olhei para trás, estava na varanda. Continuei correndo até que tropecei em um galho e caí de uma pequena montanha. Bati meu braço contra uma pedra e gritei de dor. Ela apareceu na minha frente. Colocou as mãos a poucos centímetros do meu rosto. Lhe dei um chute e fugi. Não parava de gritar, dizendo para que eu lhe desse meus olhos, e me seguiu correndo. O sangue jorrava do pequeno corte no meu braço. Foi então que percebi que estávamos de volta ao lago onde tinha visto pela primeira vez. Isto significava que meus pais não estavam muito longe. Corri rápido até chegar ao acampamento. Minha família ficou assustada. Eu estava atordoado e cansado. Vi minha mãe. Ela parecia tão preocupada. A névoa havia desaparecido e estava salvo agora. Desmaiei. Acordei em um hospital com a minha mãe ao lado da minha cama. Estava com o braço engessado. Ela se inclinou para beijar minha testa.
Estou tão feliz que você está bem. Você saiu por 5 minutos para ir ao banheiro e voltou com o braço quebrado e machucado. Pode explicar o que estava fazendo? 5 minutos? Apenas 5 minutos? Eu havia saído apenas 5 minutos? Mas a garota, a névoa, a casa e os corpos... Havia sido um sonho? Querido, do que você está falando, filho? Não há nenhuma casa na área. E ontem não havia neblina na montanha. Eu tinha certeza de ter visto a névoa e a garota. Havia tocado minha mão, me deu comida e os corpos. O que estava acontecendo comigo? Tive alta do hospital e finalmente fomos para casa. À noite a névoa reapareceu, mas não me parecia estranho. Era normal naquele local. Coloquei o despertador, fui para a cama e fechei os olhos. A casa estava em silêncio. A imagem da garota estava clara na minha mente. Respirei fundo quando ouvi um estranho sussurro. Me dê os seus olhos. Alice era uma jovem garota de olhos verdes e cabelo cor de caramelo. Era doce e inteligente, mas muito tímida e nunca tinha amigos. Por isso costumava criar os seus próprios. Amigos imaginários que nomeava com números para diferenciá-los. Havia um em particular que se destacava, seu primeiro amigo imaginário, Zero. Para Alice, a vida era triste até a chegada de Zero. Era sua melhor amiga e sempre a protegia. Zero usava um suéter preto, luvas e meias listradas em preto e branco e botas marrons. Ao redor de seus olhos tinham círculos pretos. Alice passava o tempo todo com ela. Seus pais, vendo-a brincar e falar sozinha, ficaram preocupados e pensaram em procurar ajuda. Num dia de verão, Alice se sentou para tomar um banho de sol em seu jardim. O sol acariciava sua pele pálida. Enquanto se acomodava na grama, teve uma estranha sensação. Algo no fundo de sua mente a incitava a atravessar até o outro lado da rua. Caminhou descalça em direção à estrada. Ao levantar a cabeça, viu um grande caminhão branco vindo em sua direção e ficou paralisada, em estado de choque. Quando o veículo desviou, produziu um som agudo dos freios virando para outra direção, esquivando-se e caindo colina abaixo até pegar fogo. Alice ficou pálida. Percebeu que alguém estava se rastejando desesperadamente para fora do veículo coberto de sangue carmesim. Era seu pai e ao seu lado estava sua mãe, gritando enquanto morriam carbonizados. Ah, papai! Gritou chorando. Foi a última vez que ela os viu. Após o acidente, foi adotada por sua vizinha, a Sra. Rogers. Era uma viciada em álcool. Alice a odiava com todas as suas forças, mas ela não tinha mais ninguém, nem família e nem amigos. À medida que crescia, foi se esquecendo de seus amigos imaginários. Um dia na aula, Alice estava concentrada desenhando em seu caderno quando a professora chamou sua atenção. Alice, eu sugiro que você preste atenção nas minhas aulas. Acredito que você não precise de outro Zero. Se sentiu confusa. Algo que a professora havia acabado de dizer a incomodava, mas não sabia o quê. Isso a fez querer vomitar, então pediu permissão para ir ao banheiro e saiu correndo. Ao chegar, lavou o rosto com água fria e quando levantou sua cabeça para ver seu reflexo no espelho, recuou com medo. Jurava que havia visto outra pessoa. Voltou para a sala e viu como círculos vermelhos estranhos foram desenhados em seu caderno. Um arrepio percorreu todo o seu corpo. Ao sair da aula, se encontrou com sua única amiga, Anne, que tinha cabelos loiros curtos e olhos castanhos. Olá, Alice. Bem-vinda ao País das Maravilhas. Disse Anne. Não estou de bom humor, Anne. Respondeu séria. Vamos lá, se anime. Você me tem aqui para qualquer coisa. Ao chegar em casa, subiu as escadas tentando não fazer barulho e ao passar pela sala, prendeu a respiração. Aqui está você, maldita! Gritou a Sra. Rogers, agarrando-lhe pelo braço. Seu hálito fedia. Alice gritou. O que é isso, hã? Disse ela, empurrando-a para a cozinha onde estava tudo cheio de latas de cerveja e caixas de comida pronta. Me desculpa. Não tive tempo para limpar, eu estava atrasada para a escola. Não quero desculpas. Que isso não se repita ou você vai se arrepender, eu juro. Ela a jogou no chão e sua cabeça bateu no azulejo. Alice recolheu tudo, contendo sua tristeza, raiva e confusão. No dia seguinte, escolheu outro caminho para ir à escola, para que ninguém a visse. Caminhava pela floresta cheia de neve com seu capuz preto cobrindo o hematoma em seu rosto. E justo quando chegou à escola, algo a fez cair. Percebeu que um grupo de meninos estava rindo dela. Seu sangue fervia de raiva, cada vez mais intensamente. Se levantou e empurrou um dos meninos. O jogou no chão e começou a bater em seu rosto sem parar. Alice, pare! Ouviram gritarem. O que está acontecendo? Só queremos te ajudar. Ela olhou para cima e viu como todos estavam horrorizados, incluindo sua amiga Anne. Olhou para os seus dedos ensanguentados e o rosto despedaçado do menino. O que acabei de fazer? Eu não queria! Pensou ela. Seus olhos se encheram de lágrimas. Se levantou e fugiu para fugir da floresta. Ao chegar em casa, enfaixou seus ferimentos no banheiro e olhou seu reflexo no espelho. O que eu fiz?
Eu não queria! Oh, não, claro que não! Fui eu! Eu só queria proteger você! Respondeu uma voz usando sua própria boca. Alice se afastou surpresa. Foi incrível, mas seu reflexo havia acabado de falar com ela. Quem é você? Perguntou, gaguejando. Eu sou a sua melhor amiga, lembra? Sua cabeça começou a dar voltas quando caiu no chão sem forças. A voz estava dentro da sua cabeça repetindo a mesma frase sem parar. Eu sou a tua melhor amiga. Sua única amiga. 0. Nas semanas seguintes, as vozes haviam sumido, mas Alice começou a tornar-se uma pessoa diferente, cada vez mais irritada e violenta. Ela sofria de ataques repentinos e ria frequentemente como uma louca. Sentia como se sua mente fosse de outra pessoa. Quando a Sra. Rogers descobriu que haviam a expulsado da escola, lhe deu uma bronca e a trancou em seu quarto. Ela soluçava, se sentia cada vez mais fraca, até que uma noite desmaiou. Quando acordou, estava no chão. Todo o seu corpo doía, não havia sinal da Sra. Rogers. Aliviada, saiu do seu quarto e foi para a sala. Uma notícia que passava na televisão lhe chamou a atenção, onde afirmavam ter encontrado uma mulher decapitada. Decidiu preparar uma sopa para o jantar, mas sentiu um forte cheiro de podre. Havia um martelo coberto de sangue no chão. Assustada, voltou para o seu quarto. Ao entrar, viu as paredes cobertas de círculos desenhados com sangue, e em sua cama estava a cabeça sem vida da Sra. Rogers. Saiu correndo para fora do quarto horrorizada, mas tropeçou e caiu escada abaixo até chegar inconsciente no chão. Acordou novamente em uma sala cheia de espelhos que refletiam seu rosto pálido com os olhos cansados. Você não está feliz? Ela se foi e nunca mais irá te incomodar. Disse a mesma voz assustadora. Se virou, mas não havia mais ninguém lá. O que você é? Um demônio? Eu quero respostas! Você não se lembra de mim, Alice. Eu sou a sua melhor amiga. Eu sou 0. We are best friends forever. Tive que encontrar uma maneira de protegê-la. Sou parte da sua consciência. Então eu sou você. Sussurrou a voz. Isso não é possível! Tive que matar seus pais. Eles queriam nos separar, mas mesmo assim você ainda me abandonou. Agora estou ficando cada vez mais forte. Disse a voz sinistra. Uma raiva incontrolável tomou conta da Alice. Bateu com seus punhos nos espelhos. Não sentia dor, não sentia absolutamente nada. Você tirou tudo de mim! Eu não tenho ninguém por causa de você! Ela quebrou o último espelho e fechou os olhos, cega por uma luz brilhante branca. Ao abrir os olhos novamente, foi ao banheiro para se olhar. Tanto sua pele quanto seu cabelo estavam completamente brancos. Haviam 2 círculos pretos ao redor de seus olhos. Começou a dar gargalhadas. Alice se foi e 0 estava livre. Quase pareço um esqueleto. Meus dentes estão faltando. Disse 0. Pegou uma tesoura afiada e cortou seu rosto em um sorriso de orelha a orelha. O sangue jorrava das feridas. Então pegou uma agulha e costurou a carne. 0 odiava a cor vermelha, então mergulhou seu dedo indicador no cloro e o levou até os seus olhos. Quando recuperou a visão, todas as cores tinham se tornado cinza desbotado, preto escuro e branco ofuscante. O telefone tocou e 0 atendeu, imitando a voz da Alice. Era Anne, que a convidava para sua casa, pois ela tinha um presente para ela. Pegou o martelo e saiu pela porta impaciente, com um sorriso psicopata no rosto. Quando Anne abriu a porta, se assustou. Agora era um monstro branco. Com medo, ela tentou correr, mas 0 enganchou em seu braço e a jogou no chão. Alice, o que está fazendo? Gritou Anne desconsolada. A Alice não vai voltar. Era um 0 à esquerda. Deu uma gargalhada, levantou o martelo pesado e bateu contra sua cabeça. Com uma faca, rasgou a pele para remover os ossos, um a um, e os colocou no chão ao lado do cadáver, formando um esqueleto. Só faltava o crânio, mas foi quebrado em pedaços. Então mergulhou sua mão em uma poça de sangue e desenhou um círculo onde a cabeça deveria estar. Ao lado do corpo havia uma caixa com uma etiqueta que dizia "Para Alice". Rasgou a tampa, tirou o lenço listrado preto e branco de dentro e o vestiu. Uau! Obrigada, Ana. Isso foi divertido. Agora que você se foi, nós finalmente seremos 0. Disse a assassina enquanto saía pela porta, indo em direção à escuridão da floresta. Villie Evans era uma jovem de 15 anos, responsável, estudiosa e agradável com os demais. Uma garota cheia de sonhos a realizar.
Era muito bonita, tinha longos cabelos escuros ondulados e pele branca como porcelana. O que mais chamava a atenção em sua aparência eram seus olhos. Tinha heterocromia e seus olhos eram cada um de uma cor diferente. Seu olho direito era de um tom marrom muito escuro, quase preto, enquanto o esquerdo era azul muito claro, quase como um diamante. Todos que a viam pela primeira vez ficavam encantados. Como todos os dias, Veiley acordou animada. Vestiu seu uniforme escolar, tomou café da manhã e foi para o colégio. Suas amigas estavam esperando na porta. Veiley estava sempre atenta nas aulas, gostava de ajudar os colegas e animar as pessoas quando os via tristes. Tudo encanto. Era hora do recreio e Veiley se reuniu com seus amigos. O garoto novo chamou sua atenção. Sempre se sentava sozinho em um banco. Pensou que talvez ele fosse tímido e tivesse dificuldade em fazer amigos, então decidiu se aproximar dele. Já vou indo, vou falar com aquele menino. Disse ela para o seu grupo de amigas. De novo? Parece um pouco estranho. Eu não chegaria perto dele. Disse uma de suas amigas. Ele com certeza é um bom menino. Veiley caminhou até o banco onde o menino estava sentado. Olá! Disse Veiley com uma doce voz. O menino assustado olhou para ela. Oi, disse envergonhado. Desculpe cumprimentá-lo assim de repente. Queria me apresentar. Meu nome é Veiley. E você? Meu nome é David. Muito prazer, David. Estendeu sua mão para cumprimentar. Muito prazer também, Veiley. Deve ser difícil começar em um novo colégio sem conhecer ninguém, mas com certeza logo você vai se adaptar e fazer muitos amigos. O sinal tocou e os alunos começaram a voltar para a aula. Bem, acabou o recreio. David, foi um prazer. Conversaremos mais outro dia. Se precisar de ajuda ou algo assim, não pense duas vezes e fale comigo. Tenho certeza de que seremos bons amigos. Daquele dia em diante, Veiley sempre ia cumprimentar David no recreio e conversar um pouco com ele. O menino não falava muito, quase sempre era Veiley quem lhe contava as coisas e ele ficava escutando. Após um longo dia de aula, Veiley foi dormir mais cedo. Tinha um sono profundo e raramente acordava no meio da noite. Mas naquela noite acordou com a sensação de que alguém a estava observando. Olhou para o despertador e era por volta de 3:30 da madrugada. Se levantou e foi até a janela olhar, mas não viu nada de estranho. Deve ter sido só um sonho. Pensou. Fechou as cortinas e voltou para a cama dormindo profundamente. No dia seguinte, Veiley foi cumprimentar David no mesmo banco de sempre, onde ele costumava se sentar, mas não estava lá. Era muito estranho. O que poderia ter acontecido com ele? Depois de sair da aula, Veiley recebeu uma ligação. Era David. Veiley, não estou me sentindo muito bem. Sua voz parecia um pouco cansada. O que está acontecendo com você? Perguntou preocupada. Nada, só estou um pouco doente. Você poderia vir me ver e trazer as lições de casa? Claro que sim. Que horas devo ir? Você poderia vir hoje à noite? Meus pais não deixam sair à noite, mas qualquer coisa por um amigo. Perfeito. Às 9, ela se arrumou para ir para a casa do David, vestindo o seu suéter cinza listrado com uma saia azul. Pegou sua bolsa e saiu em direção à casa de David. Ao chegar, bateu na porta. David abriu, parecia cansado e suas olheiras estavam bem visíveis. Oh, coitadinho, você está com um aspecto tão ruim? A verdade é que sim, eu estou bastante doente. Deu um pequeno sorriso e a convidou para entrar. Os seus pais não estão em casa? Disse ela, olhando em volta. Não, eles ainda estão no trabalho. Os dois se sentaram na cozinha. David lhe ofereceu um suco. Começaram a conversar e, como sempre, Veiley era quem mais falava e ele ficava olhando nos olhos. Às vezes ela se perguntava se ele estava realmente a ouvindo ou só pensando nas coisas dele. Veiley olhou a hora. Já eram 11 horas. Mas que tarde! Meus pais vão me matar! Tenho que ir! Ele se levantou rapidamente e David agarrou seu braço, a impedindo. Não, eu não quero que você vá. Mas David, eu não posso ficar. É tarde demais. Me desculpe, eu tenho que... Eu disse pra ficar! Está bem. Disse ele gritando, recostando-se na cadeira lentamente, ainda surpresa. O que aconteceu? Você não vai falar mais nada? Não sei o que dizer. Quero ir pra casa. Bem, você sabe que eu não costumo falar muito, mas eu quero te dizer uma coisa. Desde aquele dia que você veio me cumprimentar e vi seu rosto com aquele sorriso, com aqueles olhos, principalmente o seu olho esquerdo, azul claro, é o meu preferido. Eu não consigo parar de pensar nele. Sempre quero ficar olhando pra ele. Ontem eu fui até a sua casa para te observar, mas você despertou e fechou aquela maldita cortina. E não pude te ver mais. E eu precisava ver esse olho. Veiley não sabia o que dizer, estava com muito medo e começou a chorar. De repente, aos poucos, começou a adormecer. David havia colocado soníferos no suco. Depois de um tempo, começou a abrir os olhos lentamente. Estava vendo tudo embaçado e sentindo a pressão de algumas cordas que a mantinham amarrada a uma cadeira e a fita isolante em volta de sua boca que a impedia de falar. Demorou um pouco para ver com clareza. Agora eles estavam no quarto de David, que estava na cama e tinha uma brilhante faca nas mãos. Você acordou antes do tempo. Como eu estava te dizendo, eu preciso desse olho, eu quero tê-lo.
Acariciou a bochecha de Veiley e escorria lágrimas. Ah, vamos lá, não chore. Não éramos amigos? Você tem que dividir. Veiley começou a chorar desesperadamente. Estou vendo que você não gostou da ideia, disse ele com um terrível sorriso psicopata enquanto arrancava o olho esquerdo da jovem que ele tanto gostava. Veiley se retorceu de dor. O sangue começou a jorrar. David manteve o olhar carinhoso, desamarrou a garota e a deixou deitada, sangrando, encostada na parede. Já tinha o que queria. Vou dormir, Veiley. Boa noite. Obrigado pelo seu presente. Apagou a luz e foi dormir, sem remorso pelo que havia feito à jovem inocente. David acordou por volta das 3:30 da manhã. Pensou ter ouvido um sussurro. Olhou em volta, não havia nada. Deveria ser sua imaginação. Tentou voltar a dormir. Ouviu novamente o sussurro. Olhou novamente e viu uma luz azul brilhante no escuro, bem onde Veiley estava. Acendeu a luz e conseguiu ver a jovem. A órbita escura e vazia onde o lindo olho azul uma vez esteve brilhava. Veiley começou a sorrir lentamente de uma forma grotesca. Cada vez mais seu sorriso ficava maior, mostrando presas afiadas e deformadas. David olhou para ela totalmente horrorizado. E ela, com seu sorriso grotesco, com uma voz fria e assustadora que gelou o sangue em suas veias, disse: Te vejo. Natalie Olette era uma garota doce e tranquila. Tinha olhos castanhos com reflexos verdes. Seu longo cabelo escuro contrastava com sua pele pálida. Adorava pintar. Quando acabavam as folhas, utilizava a parede como tela. Seus pais não achavam muita graça. Frequentemente discutiam e a deixavam trancada em seu quarto. Além disso, seu irmão mais velho, Lucas, implicava com ela o tempo todo e tornava a vida de dentro de casa impossível. Não demorou muito para Natalie começar a se sentir solitária e triste. À medida que foi crescendo, se tornou uma pessoa sombria e seus desenhos passavam a ter um aspecto aterrorizante e sangrento. Um dia, no colégio, acabou dormindo enquanto fazia um trabalho de inglês. A professora chamou sua atenção, exigiu que entregasse o que havia feito, mas em cima da mesa de Natalie havia apenas desenhos de personagens sinistros e cenários macabros. Seu tempo acabou, senhorita Olette. Essa frase chamou sua atenção. Parecia que o tempo estava sempre contra ela, e isso a incomodava. Ao sair da aula, se encontrou com Chris, seu namorado. Tinha cabelos loiros e olhos castanhos. Natalie ficou feliz em vê-lo, mas ele estava muito sério. Quando foi beijá-lo, Chris virou o rosto e disse que queria terminar com ela. É melhor darmos um tempo. Mais uma vez o maldito tempo, pensou Natalie. Por quê? O que aconteceu? É a sua maneira de pensar, seus desenhos. Você está sempre triste e nunca sorri. Natalie ficou chocada. Chris havia partido seu coração e sentia que sua vida estava indo de mal a pior. Ao chegar em casa, foi para o banheiro chorar. Na prateleira, viu o kit de costura de sua mãe. Revirou em busca de uma agulha e linha e se olhou no espelho. Então eu nunca sorrio, né? Começou a costurar em suas bochechas um sorriso com uma linha preta. Sentia uma dor insuportável. Mas a única coisa que fazia era rir histericamente. Estava em uma espécie de transe. O sangue pingava até escorrer pelo ralo. De repente, sua mãe entrou no banheiro e gritou indignada. Foram ao hospital e Natalie explicou ao médico que seu maior problema era o tempo. O tempo que passava devagar e controlava a sociedade, torturando até o fim. Se sentia como uma pessoa diferente. Passou a noite no hospital. Acordou devido a um pesadelo em que uma voz não parava de repetir que seu tempo havia se esgotado. Tentou se mover, mas não conseguia. Estava amarrada à cama. Um grupo de homens com máscaras estranhas estavam com ela no quarto. Um deles tinha um bisturi na mão. E lhe disse que faria uma pequena cirurgia para manter sua mente controlada. Sentiu como se recebesse várias injeções de um líquido viscoso que queimava no interior de sua pele. Seu coração batia intensamente e parecia que sua cabeça ia explodir. Fechou os olhos e quando voltou a abri-los, todos haviam desaparecido. Havia apenas um médico que estava lhe injetando um sedativo e pedindo que se acalmasse. Ela se livrou de suas ataduras, bateu no médico e o amarrou na cama de bruços. Sentia que algo em seu interior estava mudando, algo sinistro como suas pinturas. Moveu o mecanismo para dobrar a cama completamente e dividir seu corpo ao meio. O médico gritava incontrolavelmente enquanto sangrava da boca. Pintou as paredes usando sangue e dava altas gargalhadas, contemplando sua arte. Foi ao banheiro e se olhou no espelho. Ainda tinha os pontos em seu rosto formando um sorriso sinistro. Mas agora, seus olhos estavam completamente verdes. Amava o seu novo eu. Fugiu do hospital e foi para casa. Entrou na cozinha e pegou 2 facas. Sua mãe apareceu e quando a viu, gritou horrorizada. Tentou fugir pelo corredor, mas tropeçou e caiu no chão. Natalie a esfaqueou várias vezes enquanto sussurrava. Bons sonhos, mãe. O seu tempo acabou. Mais tarde, foi em busca de seu pai e seu irmão Lucas e os assassinou, torturando-os. Ao terminar, foi para o seu quarto.
Tudo estava em silêncio e podia escutar o tic-tac de um relógio de bolso que tinha em sua mesinha de cabeceira. Permaneceu escutando o barulho durante o que, para ela, foi uma eternidade. Foi em direção ao banheiro e colocou o relógio sobre um de seus olhos, perfurando a pele e rasgando o órgão até que o artefato se encaixasse perfeitamente. Natalie não era mais a Natalie, era agora a Clockwork. Queimou a casa com os cadáveres de sua família e se afastou das chamas, adentrando nas profundezas da floresta. Alguns dizem que ainda está viva, determinada a fazer com que seu tempo acabe e assim evitar a agonia de espera. A única maneira de saber se ela está lhe observando é dormir perto da janela. Na escuridão da noite, você será capaz de diferenciar o som arrepiante de um tic-tac e verá o brilho verde de seus olhos. Se ela estiver aí, você saberá que o seu tempo acabou. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!